Nós acabamos então de habilitar o servidor Radius no próprio MikroTik e agora nós vamos acessar então o User Manager. Vou abrir aqui o navegador e só lembrando que eu já estou autenticado aqui com o usuário que a gente já criou anteriormente lá no servidor Hotspot. E para me acessar então o User Manager, eu vou digitar o endereço IP que a gente configurou lá, que é 192.168.15.1, dois pontos, a porta, que a gente inclusive alterou a porta padrão de 80 para 8090, /userman. Pronto. E a princípio, as credenciais aqui, usuário e senha, para acessar essa interface aqui, está o padrão. Então, o usuário é admin e a senha é em branco. E esse aplicativo, né, essa interface, aliás, que nós estamos rodando aqui no navegador, User Manager, então ela serve para gerenciar os usuários, criar usuários e senhas das pessoas que vão se autenticar aqui à nossa rede. E é possível, através dela também, gerenciar pagamentos, se você desejar cobrar, por exemplo, de quem acessa a sua rede aí. Nós podemos criar alguns limites de velocidades para determinados tipos de usuário, e com isso a gente pode monitorar também quem está acessando aqui a nossa rede, no caso dos que a gente der o usuário e senha. Qual a vantagem da gente usar um sistema como esse aqui? Então, em alguns lugares, por exemplo, existe um único roteador Wi-Fi com uma chave padrão, uma senha para todo mundo, a mesma senha, e acaba que uma pessoa passa para outra senha, daí a pouco todo mundo já tem a senha da internet e da sua rede, né, wireless, e se todo mundo começa a acessar, a rede fica muito lenta, e sem contar que não tem segurança nenhuma isso, né? Quando a gente usa um sistema como esse aqui, um servidor Radius ou hotspot na nossa rede, nós já vimos isso aqui, né? Nós podemos criar usuários individualizados, né? Com perfis diferentes. Então é muito mais seguro e mais vantajoso para nós fazer assim. Cada pessoa vai ter uma senha, o que é muito bom. E a partir de agora, nós vamos configurar então e criar esses perfis de usuários aqui dentro do User Manager. Uma outra vantagem muito interessante que eu acho de usar ele aqui, no caso do Hotspot, quando nós criamos aqui um usuário e senha, nós viemos direto aqui no perfis aqui, ó, User Profiles, né, e Users no próprio Hotspot para criar esses usuários. Mas imagine que você está num lugar onde vai ter muitos acessos, e o que é mais vantajoso é usar esse sistema mesmo, você ter que criar um usuário e senha para cada um, ou talvez para um grupo de pessoas, como o de visitantes que nós criamos aqui. Mas essa é uma função que você poderia delegar para uma outra pessoa, né? Não precisa ficar centralizada só em uma pessoa ter essa função ou num grupo de pessoas. Você poderia delegar para outras pessoas fazer isso, mas você não quer que a pessoa tenha acesso às configurações importantes, configurações gerais aqui no seu roteador, né? A pessoa tem que acessar o seu roteador, sem querer ela mexe aqui, por exemplo, em alguma regra de firewall aqui, apaga alguma coisa, ou pode ser que isso prejudique a sua rede, derruba a rede de todo mundo aqui. No caso dessa interface que nós estamos usando aqui, o User Manager, que é uma interface que roda dentro do próprio MikroTik, e nós vamos associar ela agora ao servidor Radius, que também está no próprio MikroTik. Então você pode criar usuários diferentes, pessoas diferentes para gerenciar o acesso das outras pessoas. Então, por exemplo, nós entramos aqui, acessamos o User Manager com o perfil admin e não tinha senha nenhuma. Então vamos colocar uma senha aqui para que eu possa acessar novamente então o próprio User Manager.
Salvei aqui. Então, se eu sair aqui do User Manager e tentar acessar de novo, eu coloquei admin porque eu não alterei o nome. Então, eu tentei colocar aqui com a senha em branco e não funcionou. Então, vou colocar a senha que eu acabei de criar. Pronto. Então, aqui você consegue gerenciar e criar outras pessoas também, outros usuários que possam fazer isso. Então, esse é um recurso que você poderia deixar, por exemplo, a responsabilidade da recepção ou secretária, né? Depende da sua área de aplicação aí. E é um recurso muito interessante. E a partir desse momento, embora aqui vai continuar funcionando os usuários que nós criamos no próprio hotspot aqui no roteador, nesse exemplo aqui nós não vamos usar mais esses usuários aqui. Eu poderia, por exemplo, vir aqui em visitante e excluir o usuário visitante aqui. Não ter mais esse usuário aqui. Bem, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, então, é configurar para que eu vou ensinar agora, vou dizer para o User Manager aqui onde é que ele vai buscar e salvar as informações que nós vamos alimentando nele aqui. Então, a gente vem em Routers e lembra que dentro do MikroTik nós criamos um servidor hotspot nele. Então, são aqueles dados lá que nós criamos lá que nós vamos colocar aqui dentro do User Manager. Então, o que eu preciso fazer? Clicar aqui em adicionar, novo, nome. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui um nome que eu quiser. Esse vai ser meu servidor Radius. E qual é o endereço IP do servidor, então? Então, só para a gente relembrar, aqui a gente veio aqui, ó, criou aqui em Radius e a gente colocou o endereço do próprio roteador, que é 192.168.15.1 e a senha aqui é Radius01. Então, basicamente essa configuração você vai fazer só agora a primeira vez, 192.168.15.1 e a senha é Radius01. Deixa eu confirmar. Exatamente. Isso mesmo. Bom, então nós podemos aqui adicionar o nosso servidor Radius. Então, a partir do momento, a interface aqui do User Manager já está comunicando diretamente com o nosso servidor Radius aqui. E as informações de usuários que nós criarmos aqui, o Radius vai usar como método de autenticação para quem for se autenticar lá no hotspot, na nossa rede aqui. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Então, nós precisamos criar aqui os usuários e antes de criar os usuários aqui na rede, nós temos que criar então perfis de usuários. E dentro dos perfis de usuário, a gente pode criar também limitações diferentes. Então, vamos criar aqui uma limitação, ó, adicionar nova limitação. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, eu quero que essa limitação seja dos meus funcionários. Eu vou colocar aqui, funcionários. Ou eu poderia colocar simplesmente a velocidade, né? 10 mega. Não é nem correto usar esse termo, mas vamos apelidar aqui 10 mega. Bem, e aqui na página de limitações, então, nós vamos colocar aqui em Rate Limits, né? Rate Limits, nós vamos colocar aqui, então, 10 aqui e um M na frente, em RX e também no TX. Isso quer dizer que ele só vai poder acessar a velocidade até 10 megabytes, até 10 mega de download e 10 mega de upload também. Por que eu coloquei aqui embaixo em Rate Limits e não aqui em Limits aqui em cima? Porque existe uma diferença. Aqui eu estou dizendo assim, que a velocidade dele não vai passar de 10. Aqui em cima, se eu colocar aqui em Limits, Download, Upload, se eu vir aqui, por exemplo, colocar 10 aqui, então eu estou dizendo o seguinte, que ele tem um pacote de 10 MB. E quando esse pacote ele consumir todos esses dados, ele simplesmente vai cair, a rede dele vai cair, ele vai ser bloqueado e não vai ter mais acesso à internet. Só que eu quero que as pessoas acessem continuamente a minha rede, porém, no caso, os funcionários, eles vão acessar só até 10 MB aqui. Então, adicionei aqui essa limitação. Posso criar outro limite,
Por exemplo, eu vou ter visitantes, mas eles só vão poder acessar 5 MB. Então, vou colocar aqui 0,5, download e upload, nesse caso, e não vai passar disso. 5 MB. Então, criei aqui a limitação. Agora, aqui em Profiles, ó, eu vou criar perfis diferentes. Então, vamos colocar o perfil funcionários. Eu deixei sem acento proposital, porque ele não aceita acento. Funcionários. Então, no perfil funcionários aqui, eu vou adicionar aqui a limitação. Qual limitação eu quero aqui? Então, 5 ou 10 MB. Então, no funcionário só vai poder acessar 10. Vai poder acessar 10 MB aqui. E qual dia da semana e entre qual horário ele vai poder acessar. Então, nesse perfil de usuário aqui, eu posso determinar isso também aqui, ó, o horário e o dia da semana. Então, eu posso simplesmente deixar tudo marcado aqui, porque eu quero que os meus funcionários possam acessar a qualquer momento. Então, eu selecionei aqui o limite 10 MB, cliquei em adicionar. Um detalhe interessante aqui também, ó, aqui em Shared User, essas configurações que nós estamos fazendo aqui no User Manager são basicamente as mesmas que a gente faz lá nas configurações do hotspot. E aqui eu vou dizer o seguinte, dentro desse perfil aqui, funcionários, cada usuário que eu criar posteriormente vai poder acessar quantos dispositivos usando o mesmo usuário e senha. Então eu quero, por exemplo, eu vou colocar aqui 3, por exemplo. Por quê? Então, hoje muitas pessoas têm às vezes mais de um telefone, um smartphone, alguns têm um smartphone, um notebook ou um tablet. Então, se uma pessoa acessar um telefone, colocar o usuário e senha dele e ele for tentar fazer isso em outro dispositivo, se eu simplesmente deixar aqui só um, ele não vai conseguir acessar em outro dispositivo, usando o mesmo usuário e senha. Então, nesse caso, eu quero que meus usuários possam autenticar até 3 dispositivos aqui. Bem, feito isso, então eu posso aqui salvar o perfil. Posso criar o outro perfil aqui, então, né? Vamos lá, criar um perfil. Vamos colocar aqui visitantes. Visitantes, criei o perfil visitantes. E o visitante só vai poder acessar um dispositivo mesmo. E a limitação dele vai ser bem fraquinha aqui, que eu já criei, né? 5 MB. E ele só vai poder acessar aqui, ó, durante a semana. Vou colocar aqui. E durante aqui o horário de expediente. Vamos colocar aqui de 8 horas. Aqui até as 17 horas. Porque eu não quero que visitante venha aqui na minha empresa fora do horário e fique acessando a internet. Então vamos colocar aqui. Eu marquei, selecionei errado aqui, né? Pronto. Segunda a sexta, só 5 MB. Adicionei mais esse perfil aqui de usuário. Agora vamos criar aqui os usuários então.